Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem abalar estruturas inteiras com uma simples palavra, enquanto outras gritam a vida toda e ninguém presta atenção? A resposta está numa história que a maioria das pessoas conhece pela metade, mas que contém segredos de liderança, coragem e propósito que podem transformar qualquer vida comum numa existência extraordinária. A história de Elias não é apenas mais uma narrativa bíblica empoeirada, é um manual prático de como um homem comum de uma cidadezinha esquecida se tornou uma das figuras mais influentes da história humana. Enquanto reis poderosos são esquecidos, pastores famosos caem em escândalos e líderes mundiais viram nota de rodapé nos livros de história, o nome de Elias ainda ecoa com uma autoridade que transcende milênios. Mas aqui está o que ninguém te conta. Elias não nasceu especial. Ele não tinha diploma universitário, não vinha de família influente e não possuía recursos financeiros. O que ele tinha era algo que nossa geração perdeu completamente, uma conexão tão real com o divino que conseguia mover céus e terra com suas palavras. E se eu te dissesse que os mesmos princípios que fizeram de Elias um gigante ainda funcionam hoje? Prepare-se para descobrir como um homem transformou sua intimidade com Deus numa força capaz de enfrentar reis corruptos, operar milagres impossíveis e deixar um legado eterno. Esta não é apenas a história de um profeta, é o blueprint de como qualquer pessoa pode viver uma vida que realmente importa. A preparação de um profeta nunca acontece da noite para o dia, e com Elias não foi diferente. Deus estava moldando seu caráter através de experiências aparentemente ordinárias, mas que na verdade eram lições profundas sobre fé, coragem e dependência total do alto. Pense assim: quando você aprende a dirigir, primeiro pratica ruas vazias antes de enfrentar o trânsito pesado da cidade grande. Da mesma forma, Elias estava sendo treinado nos bastidores de Tisbe para enfrentar os desafios monumentais que viriam pela frente. Cada oração respondida, cada momento de comunhão, cada teste de fé era como uma peça de um quebra-cabeças, divino sendo cuidadosamente encaixada. O que mais impressiona na história de Elias é como Deus pode transformar um homem comum em um instrumento poderoso de transformação. Não eram os diplomas pendurados na parede ou os contatos influentes que qualificavam Elias para a missão, era sua disposição de ouvir e obedecer, mesmo quando a tarefa parecia impossível. Hoje, muitas pessoas esperam um chamado espetacular, com luzes piscando e vozes audíveis, mas a verdade é que Deus ainda fala através daquela mesma voz suave que Elias aprendeu a reconhecer. Talvez você esteja lendo isso e pensando: será que Deus também tem um plano especial para a minha vida? A resposta é sim, Ele tem. O segredo está em cultivar a mesma sensibilidade espiritual que Elias desenvolveu desde jovem, criando espaços de silêncio onde a voz divina possa ser claramente ouvida. Agora imagine a cena. Um homem simples do interior caminhando direto para o palácio real, sem convite, sem protocolo, sem medo. Elias não marcou audiência, nem esperou ser anunciado. Simplesmente apareceu diante de Acabe com uma mensagem que faria o rei perder o sono por anos. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja fez estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Pronto, estava declarada uma guerra espiritual entre o Deus verdadeiro e os ídolos de Baal que Acabe e Jezabel adoravam. O profeta não pediu licença, não suavizou a mensagem, foi direto ao ponto com a autoridade de quem representa o Altíssimo. Aquele momento mudaria para sempre a dinâmica entre o céu e a terra em Israel, que criou as nuvens, que controla os ventos e que faz chover sobre justos e injustos. Quando você tem certeza absoluta de que está falando em nome do Todo-Poderoso, não há rei na terra que possa te intimidar. É como quando você sabe que tem razão numa discussão. Você fala com uma confiança que ninguém consegue abalar. Acabe, acostumado a ser bajulado por cortesãos e falsos profetas, deve ter ficado em choque ao ouvir alguém falar com tamanha autoridade. Pela primeira vez em muito tempo, o rei estava diante de alguém que não se curvava ao seu poder político ou às suas riquezas. Depois de jogar essa bomba no palácio real, Elias poderia ter pensado: e agora? Onde vou me esconder? Mas Deus já tinha tudo planejado nos mínimos detalhes. O Senhor orientou seu servo a se dirigir ao riacho de Querite, um lugar tão isolado que nem os espiões de Jezabel conseguiriam encontrá-lo facilmente. Ali,
Longe dos olhares curiosos e das ameaças do palácio, Elias experimentaria uma das lições mais práticas sobre confiança divina de toda a sua vida. Imagine só, enquanto todo o reino começava a sentir os primeiros sinais da seca, o profeta tinha água fresca correndo bem ao lado da sua casa. Deus não apenas protegeu seu servo, ele o colocou num verdadeiro oásis particular no meio do deserto que se formava. Mas a provisão mais impressionante não era a água, eram os corvos, que traziam comida 2 vezes por dia, como um serviço de delivery celestial que nunca atrasava. Pense bem, corvos são aves que normalmente competem pela comida, brigam entre si e são conhecidas por serem oportunistas. Mas ali, elas se transformaram em garçons obedientes, trazendo pão e carne fresquinhos para Elias. É como se você pedisse para um gato tomar conta do seu peixinho dourado, vai contra toda a natureza da criatura. Cada manhã e cada tarde, quando Elias ouvia o bater das asas se aproximando, era lembrado de que o Deus que controla as chuvas também comanda os animais. Não havia cardápio variado nem opções gourmet, mas havia exatamente o que precisava para se manter forte e saudável. Quando o riacho de Querite finalmente secou, Elias deve ter pensado: e agora, Senhor? A resposta veio de forma surpreendente. Deus o enviou não para um palácio ou para a casa de algum rico comerciante, mas para Sarepta, uma cidade gentia, onde uma viúva pobre seria seu anjo da guarda. Imagine a cena. Elias chega à porta da cidade e vê uma mulher catando gravetos, claramente em situação desesperadora. Quando ele pede água e um pedaço de pão, ela responde com uma honestidade cortante: só tenho um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, o suficiente para uma última refeição para mim e meu filho antes de morrermos. Era literalmente o fim da linha para aquela família. Mas às vezes é exatamente nesses momentos de desespero total que Deus escolhe mostrar seu poder de forma mais impressionante. A resposta de Elias para a situação desesperadora da viúva revela uma das lições mais poderosas sobre fé na Bíblia inteira. Em vez de dizer desculpa, não quero incomodar, ele fala algo que deve ter soado completamente maluco. Não temas, faz o que disseste, mas primeiro faze dele um bolo pequeno, e traze-mo, depois farás para ti e para teu filho. Era como pedir para alguém que está no último centavo comprar uma passagem de avião antes de pagar o aluguel. Mas então vem a promessa que mudaria tudo: a farinha não se acabará, e o azeite não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva tinha uma escolha: confiar nas circunstâncias que via ou apostar na palavra daquele estranho profeta. Felizmente, ela escolheu a fé, e sua casa se transformou num verdadeiro milagre ambulante. O que aconteceu naquele dia foi uma aula prática sobre a diferença entre religião vazia e fé genuína. Os profetas de Baal gritaram, dançaram, se cortaram com facas e lançaram até sangue durante horas, mas o altar continuou frio e sem resposta. Elias, com um humor que só quem tem certeza absoluta pode ter, começou a provocá-los. Gritai em altas vozes, pois ele é Deus. Pode ser que esteja conversando, ou viajando, ou dormindo, e despertará. Era como zoar um time de futebol que não consegue fazer gol nem no gol vazio. Enquanto isso, o povo assistia àquele espetáculo constrangedor, começando a entender que talvez estivessem adorando deuses que nem existiam. A tensão no ar era palpável, todo mundo sabia que algo histórico estava prestes a acontecer. E, então aconteceu o impossível. Um carro de fogo com cavalos de fogo apareceu e separou os dois, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu, que estava observando atentamente conforme a condição estabelecida, viu tudo e gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Era o reconhecimento de que estava perdendo não apenas um mentor, mas um verdadeiro pai espiritual que havia moldado completamente sua vida. Quando a visão celestial desapareceu, a capa de Elias havia caído, simbolizando a transferência oficial de toda a autoridade profética para seu sucessor. Eliseu pegou aquele manto com reverência, sabendo que carregava muito mais do que um pedaço de tecido. Carregava o legado de um dos maiores homens de Deus que já pisou na terra. A história de Elias havia terminado, mas seu impacto ecoaria por gerações e gerações, inspirando incontáveis pessoas a viverem com a mesma paixão, coragem e fé inabalável que caracterizaram sua jornada extraordinária. Olha só o que Elias nos ensinou.
Ele começou como um cara simples de uma cidade que ninguém conhecia, mas desenvolveu uma intimidade tão profunda com Deus que conseguiu parar chuvas, ressuscitar mortos e subir ao céu sem passar pela morte. A pergunta que não quer calar é: onde está sua conexão genuína com o divino? Quando foi a última vez que você realmente parou tudo para buscar a presença de Deus, como Elias fazia desde criança? Esse homem enfrentou reis poderosos, rainhas, assassinas e uma nação inteira desviada porque sabia exatamente quem estava do seu lado. Ele não tinha medo de confrontar o erro, não se intimidava diante das ameaças e nunca negociou seus princípios por conveniência. E você? Está sendo sal e luz no seu ambiente ou está se misturando com a massa, só para não incomodar ninguém? Que tipo de legado você está construindo, um que vai morrer com você ou um que vai impactar gerações? A história de Elias não terminou quando ele subiu ao céu num redemoinho de fogo. Ela continua hoje através de cada pessoa que decide parar de viver uma vida medíocre e começa a buscar o mesmo nível de intimidade com Deus que transformou um homem comum num gigante da fé. O manto está no chão, esperando alguém corajoso, o suficiente para pegá-lo. Se você chegou até aqui, é porque Deus está te chamando para algo maior. Então para de fazer de conta que está tudo bem com essa vida morna que você está levando e começa a agir como alguém que realmente conhece o Deus que controla tempestades e faz milagres impossíveis.